Aleluia. Vamos verdadeiramente orar, Pai Celestial. Obrigado por este dia abençoado e obrigado pelo imensurável e grande privilégio que temos de compartilhar a Sua preciosa palavra. Amém. Agradecemos-te profundamente, Senhor, e humildemente pedimos que nos guies e nos abençoes neste tempo de Tua gloriosa e poderosa presença divina. Somos profundamente gratos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Quero agradecer ao pastor Steve e a todos os pastores por me receberem aqui novamente. É realmente um muito grande privilégio e uma grande honra para mim estar aqui, como ele bem disse. O estimado pastor Prince Gunaratnam tem sido um verdadeiro pai para mim mesmo, por muitos e muitos anos, e vir aqui hoje traz muitas lembranças preciosas. Então é um grande, grande privilégio estar com todos vocês novamente. Lembramos do pastor Prince com muito carinho e profunda gratidão. Ele acolheu a mim e a minha querida esposa como filhos, e nós vemos o pastor Prince e a irmã Petrina como nossos pais malaios. Amém. Então é um grande privilégio estar com vocês hoje. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma mensagem verdadeiramente muito importante e significativa sobre o que realmente significa ser um servo dedicado do Senhor. E a minha mensagem se intitula "É uma grande coisa servir ao Senhor". Amém. Gostaria de apresentar meus livros que você pode encontrar e explorar neste site, darkbooks.org, e descobrir uma vasta coleção de títulos. Você pode baixar todos esses valiosos e inspiradores livros. Se você estiver verdadeiramente interessado, está na tela, o código QR também está lá, darkbooks.org. E um dos livros do qual vou pregar se chama "É uma grande e maravilhosa coisa servir ao Senhor". Então, neste site, eu tenho, pela imensa graça de Deus, mais de 60 milhões de livros publicados até agora. Amém? E eu creio que você será grandemente abençoado com alguns desses livros. Amém. Então, hoje eu quero compartilhar com vocês o que eu chamo de "É uma grande e gloriosa coisa servir ao Senhor". Eu realmente espero que esta mensagem ressoe profundamente em seus corações. Amém. Posso ouvir um amém mais forte e retumbante? Muito bem, agora em Isaías capítulo 42, diz no versículo 1: Eis aqui o meu servo, a quem eu sustento com todo o meu poder, o meu escolhido e glorioso, em quem a minha alma se compraz profundamente com grande alegria. Amém. Eu pus o meu espírito sobre ele, e ele trará a verdadeira e duradoura e eterna justiça. Juízo para os gentios. Amém? Ele não clamará em alta voz, nem levantará a sua voz de forma estridente, nem fará ouvir a sua voz de maneira perceptível nas ruas movimentadas. A cana já trilhada, ele não quebrará de modo algum, e o pavio que apenas fumega, ele não apagará completamente. Ele trará a verdadeira justiça segundo a mais pura verdade. E o versículo 4 da Bíblia diz: Ele não falhará em sua missão, nem se desanimará em seu propósito, até que estabeleça plenamente a justiça na terra, e as terras do litoral, ou seja, as nações distantes, esperarão ansiosamente pela sua lei e seus ensinamentos. Amém. Então a Bíblia diz que é algo verdadeiramente grandioso e profundamente significativo servir ao Senhor, ser um servo dedicado e fiel do Senhor. E eu creio firmemente que todos e cada um dos membros desta abençoada igreja podem e, de fato, devem se tornar servos comprometidos e zelosos do Senhor. Eu gostaria que vocês pudessem exibir o livro em particular, pessoal, na tela, se for possível, para encontrá-lo no site. Se você encontra aquele livro que você exibe, é algo grandioso servir ao Senhor.
Amém. Servir ao Senhor é de fato a sua grande e maravilhosa bênção. Além de ser salvo, a maior e mais preciosa bênção que podemos verdadeiramente receber é ser chamado para cumprir o seu plano divino. E em 2 Timóteo, no capítulo 1, se pudermos olhar com toda a atenção para 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, ele de forma inequívoca diz que nos salvou e nos chamou com uma santa e divina vocação. Amém. Deus não apenas te salvou de forma maravilhosa, mas te chamou com uma santa e especial vocação, não segundo as nossas próprias obras ou méritos, mas sim segundo o seu eterno e soberano propósito, que foi estabelecido antes da fundação do mundo. Aleluia. E a graça que nos foi dada em Cristo antes que o mundo existisse. Amém. Ou antes do princípio dos tempos. Então Deus nos chamou, e Deus não apenas te salvou, mas também te chamou. Amém. E este é um grande privilégio, ser salvo e ser chamado. Agora repare, não existe isso de ser salvo sem ser chamado. Porque a Bíblia diz que Ele nos salvou e nos chamou. Então, bem aqui em Damansara Heights, Deus te salvou e também te chamou. Amém. O que significa ser salvo? Significa ter seus pecados lavados pelo sangue de Jesus. Você sabe, é um fato inegável que todos nós, sem exceção, pecamos em algum momento de nossas vidas. Cada indivíduo neste mundo, de fato, cometeu algum tipo de erro ou transgressão. Não há uma única pessoa justa. Não importa o quanto nós simplesmente tentemos, todos nós somos sempre pecadores. E tem alguém aqui que já contou uma mentira antes, já? Deste lado, ninguém. Gostaria de conhecer seus anjos depois da igreja. Tem alguém aqui que já contou uma mentira antes? Deste lado. Este lado está levantando as mãos, mas não sei se há apenas alguém que contou uma mentira. Sim. A maioria de nós já contou mentiras antes. Alguém já sentiu ciúmes? Sem ciúmes. Acho que vou me mudar para a Malásia porque eles são pessoas muito boas aqui. Alguém já brigou com alguém antes? Já, hein? Deste lado? Tudo bem? Alguém já roubou alguma coisa antes? Tem algum ladrão aqui? Alguém já roubou o frango do ensopado da sua mãe em casa? A maioria de nós já. Então não há nada como a retidão no sentido de que não há pessoa justa. Todos nós pecamos. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Certo? Você sabe? Como você chama isso? Em todas as leis e julgamentos do mundo, você pode ser mandado para a prisão por, 1 ano inteiro, 2 anos completos, 6 meses, 3 meses, 5 dias, ou até mesmo mais tempo, dependendo da gravidade do crime. Você sabe, existem diferentes tipos de julgamentos, mas nas leis de Deus só existe um julgamento. Só existe uma penalidade, e essa é a morte. O salário do pecado é a morte. Para tudo é uma só morte. É o que a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Qualquer pecado, todos os pecados. Você viu mesmo esse cara que atirou em alguém na América? Certo? Eu estava perguntando quais são as penalidades lá.
e eles disseram que lá existe a pena de morte. Então, mas a pena de morte é realmente para algo extremamente sério, um crime hediondo. Mas a lei de Deus diz que o salário do pecado, de todo pecado, é a morte. O que significa que todos nós estamos condenados. Porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Então você é um pecador e eu sou um pecador. E todos nós merecemos morrer. Mas Deus amou tanto o mundo. Aleluia. Que Ele enviou o seu único e amado Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E Ele enviou o seu único Filho para pagar o preço total para que você e eu pudéssemos escapar desse grande, terrível, justo e merecido julgamento eterno. Aleluia. E Jesus morreu na cruz. Ele morreu como um cordeiro que estava sendo sacrificado. E Ele derramou o seu precioso sangue por todo o mundo. Você sabe, na noite antes de Jesus ser crucificado, sim, crucificado, Ele pegou um cálice, levantou-o e disse: Este cálice é o meu sangue, que é derramado para a remissão dos pecados de todo o mundo. Ele disse: Este é o meu sangue que estou derramando pelos pecados de todo o mundo. E ele disse: Amanhã vou morrer na cruz e entregar a minha vida por todo o mundo, por você e por mim. Aleluia. Eu disse aleluia. E esta é uma salvação maravilhosa. A Bíblia diz: Como escaparemos se realmente deixarmos de lado ou negligenciarmos um caminho de salvação tão maravilhoso? Então, essa grande e eterna salvação é para todo o mundo, para que todos verdadeiramente encontrem a misericórdia de Deus, encontrem o amor infinito de Deus e até possam ir para o céu e estar com o Senhor para todo o sempre. Aleluia. Então é isso que quero dizer com salvação. Agora, mas a Bíblia diz que Deus nos salvou. Foi isso que Ele fez por nós. Mas Ele não salvou apenas a nós. Ele nos salvou e nos chamou. Amém. Assim como depois de nos salvar, Ele não terminou apenas nos salvando dos nossos pecados. Ele continuou e nos chamou. 2 Timóteo 1, versículo 9. E é por isso que acredito que muitos de nós aqui somos chamados por Deus. Porque olhe para o versículo. Diz que Ele realmente nos salvou, certo? Isso é, lavou os nossos pecados e não apenas nos salvou, mas também chamou todos aqui. E agora está chamando você pelo nome. A Bíblia diz em Mateus 22, versículo 40, que muitos são chamados. Muitas pessoas aqui são chamadas para quê? Chamadas para serem servas do Senhor. Amém. Então, verdadeiramente, Deus está chamando você e Deus também me chamou para que juntos façamos a sua grandiosa obra. Aleluia. E essa grande obra para a qual Deus nos chamou é fazer o seu trabalho de ganhar verdadeiramente aqueles que estão perdidos e salvos. Amém. E edificar a sua igreja. Aleluia. E por isso eu creio que todos os presentes nesta igreja aqui, certamente, são chamados não apenas para um propósito maior, mas verdadeiramente para servir. Ser salvos, mas também para servi-lo fielmente como belos e dedicados servos do Senhor. Amém. Então, muitos de nós somos chamados para uma grande obra. Alguns de nós aqui são chamados para ser pastores, para pregar a palavra de Deus. Alguns de nós são chamados para trabalhar na casa do Senhor. Então, quem quer que você seja, onde quer que você esteja, quero que saiba que é realmente algo grandioso servir ao Senhor. Quero que todos vocês repitam comigo: é uma grande coisa servir ao Senhor. Não estou ouvindo. É uma grande coisa servir ao Senhor.
É realmente uma grande coisa servir ao Senhor. E o serviço que temos para o Senhor é espalhar as boas novas. Amém. E para preencher a igreja de Deus com almas preciosas e com muitas, muitas pessoas, você sabe. E esse é o nosso trabalho principal e essencial. Não é trabalho de uma pessoa só, é o trabalho de todos nós. O pastor Prince Gunaratnam fez a sua parte. Não é a minha vez, e sim a sua. Amém. É a minha vez e agora é a sua vez de fazer o melhor por Jesus. Aleluia. Ele fez a sua parte e também correu a sua corrida completamente. Hoje ele está na glória nos observando com muito carinho. Sabe? E orando com muita fé para que nós realmente peguemos o bastão que nos foi entregue e que possamos terminar o trabalho importante que ele começou com grande dedicação. Deus é misterioso. Deus pode retirar alguém que está fazendo a sua obra do campo tão misteriosamente quanto vemos quando estão jogando futebol. O técnico de um dos times simplesmente tira um jogador, diz: você sai do campo agora. E ele te substitui por outra pessoa. E assim Deus tem a sua própria e singular maneira de retirar os seus servos e de trazer novos. E eu acredito verdadeiramente que muitos de nós aqui neste campus desta igreja estão sendo chamados por Deus para servir e para realizar grandes e maravilhosas obras. Amém. Nós vamos encher esta igreja novamente. Posso ouvir um amém de alguém? Eu disse que iríamos, de fato, encher esta igreja novamente. Eu prego aqui várias e muitas vezes e digo a vocês que tudo o que Deus começou, Ele continuará e fará algo ainda muito maior. Anos atrás, quando cheguei à Malásia, não sei qual era a população, mas sei que a população da Malásia é maior do que era quando cheguei aqui 20 ou 30 anos atrás. Não é mais? Não está reduzindo? Isto não é a Europa. Você sabe? Isso está subindo. E então Deus vai nos usar novamente para fazer sua obra. Quantos estão prontos para ser servos do Senhor? Ele disse: eis aqui o meu servo, em quem a minha alma se compraz. Deus se deleita em seus servos. Isaías 42, versículo 1. Deus está feliz com seus servos. Deus ama seus servos. Deus não ama só seus filhos. Ele ama seus servos. Ele ama as pessoas que o servem. Sabe, anos atrás eu tinha um tipo de tio ou pai chamado tio James. E ele me disse: servir é algo bonito. Qualquer pessoa que te serve será gentil com você. Foi isso que ele me disse. Ele estava tentando explicar que um homem pode se apaixonar por alguém que o serve como uma parceira. E ele dizia que você precisa ter cuidado quando as pessoas te servem, porque você pode se apaixonar por uma pessoa que te serve bem. E ele disse: servir é algo bonito. Eu acho bonito. Eu acho que Deus ama os seus servos. Em Isaías 42, veja só. Ele diz: eis o meu servo a quem sustento. Eu o apoio. Eu gosto do meu servo. Ele diz: em quem a minha alma se compraz. Eu realmente gosto do meu servo. Estou muito feliz com o meu servo. Olhe, eis o meu servo. Olhe para o meu menino. Olhe, meu menino, olhe, minha menina, em quem minha alma se compraz, realmente feliz. Eu estou animado com ele e com ela. Eu estou animado com o meu servo que me ama, que faz o que eu quero que ele faça. Olhe para esse versículo lindo. Eis o meu servo a quem sustento, o meu eleito ou o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Ele diz: eu pus o meu espírito sobre ele. Deus unge os seus servos. Deus dá o seu Espírito Santo às pessoas que o servem. É uma bênção ser filho de Deus e é uma bênção ser salvo. Mas eu quero te dizer isso. É algo grandioso servir ao Senhor.
É algo muito grandioso ter a oportunidade de servir ao Senhor. Se Deus não tivesse me chamado e me dado a oportunidade de servi-lo, eu não estaria aqui hoje. Eu já estive em algumas clínicas distribuindo Panadol para as pessoas e vendo todo tipo de coisa engraçada. Mas aqui estou eu pregando e fazendo a obra dele todos os dias da minha vida. Aleluia. Levante sua mão e diga: é uma grande coisa servir ao Senhor. É uma grande coisa servir ao Senhor. Sim. Sou cristão há tantos anos, trabalhando na igreja e servindo ao Senhor e trabalhando em sua casa. Estou tão feliz por ser servo dele. E hoje em dia eu percebo, eu amo essa escritura. Eu vejo que Deus realmente gosta dos seus servos. Você sabe, a Bíblia tem um versículo com o qual estamos acostumados. Diz assim: não cobiçarás, veja, a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo. Você já viu isso? Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem qualquer coisa que pertença ao teu próximo. Mas veja, tem uma que muitas vezes não percebemos. Ele disse: não cobiçarás a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem o servo do teu próximo. Sim, um dos seus itens preciosos são seus servos. Sim, se não fosse precioso, porque ele diria: não cobiçarás o servo do teu próximo? Sim, olha para isso. Não mudarás a casa do teu próximo. Veja, o convertido está com ciúmes. Não tenha inveja das coisas preciosas do seu próximo. Olhe as coisas preciosas do vizinho. Não converterás a mulher do teu próximo, nem o seu servo. Uau! Então, servo é adicionado à lista onde há a esposa. A esposa não é a única preciosa. Estou pregando para o grupo certo ou devo pregar para outro grupo? Não, ele é um servo. Não tenha ciúmes do seu servo ou da sua serva. Não, ele é boi. Não, ele é um burro. Não, qualquer coisa que seja sua vizinha. O burro é seu carro. Essas são as coisas das quais sentimos inveja. Olha o carro dele, olha carro bonito, olha o carro novo. Mas a Bíblia diz não só o seu carro, não só o burro dele, não só a casa dele, não só a esposa dele, mas também o servo dele. Isso significa que o servo é realmente muito precioso e valioso para o Senhor. É por isso que diz: não cobiçarás o servo do teu próximo, nem qualquer outra coisa que pertença ao teu próximo. Então hoje, se você concorda comigo, quero que todos concordem comigo. Se você concorda comigo, que é uma grande coisa servir ao Senhor, então todos nós devemos decidir nos tornar servos do Senhor. Aleluia. Todos nós devemos decidir que vamos trabalhar para Ele. Vamos fazer a obra dele. Amém. Vamos continuar e fazer ainda muito melhor do que já fizemos até agora e com mais dedicação. Aleluia. Agora quero mostrar a vocês apenas brevemente uma breve escritura sobre o que este importante trabalho de ser um servo do Senhor realmente implica. Amém. Você está pronto para ouvir minha breve escritura? Abram comigo em Lucas capítulo 14. Terminarei em alguns segundos, em alguns minutos. Diz que um certo homem preparou uma grande ceia. Lucas 14, versículo 16. Lucas 14, versículo 16. Ele disse: um certo homem preparou uma grande ceia e convidou muitos. Amém? Lindo? Este é Jesus. Este é Deus preparando uma grande ceia e convidando o mundo inteiro. Todos na Malásia estão convidados. Todos em Singapura estão convidados. Todos na Tailândia estão convidados. É uma grande ceia. É uma grande festa. É uma grande bênção. Que grande bênção. As pessoas sempre ficam felizes em ser convidadas para festas. Comida de graça. Frango de graça. Satay de graça. Tudo de graça. Muitas bebidas. Aleluia. Versículo 17.
E ele enviou seu servo na grande hora da ceia, e eis que agora sim, verdadeiramente, aleluia. Ele enviou, quem ele enviou? Ele enviou seus servos. É aí que nós entramos. Na hora da ceia. Para dizer àqueles que foram gentilmente convidados, venham agora, pois tudo está completamente pronto e preparado para vocês. Esse é o nosso trabalho essencial, convidar o mundo inteiro, todas as pessoas, para vir e participar desta maravilhosa e grandiosa ceia que foi cuidadosamente preparada. Deus está provendo para o mundo inteiro. Chamamos isso de banquete de Deus, salvação para todo o mundo. Você está convidado e todos lá fora também estão convidados. Devemos convidar as pessoas para Jesus, devemos contar ao mundo, devemos testemunhar a todos que encontrarmos. Devemos contar a eles sobre o Rei que logo virá, que Jesus está voltando em breve. Para este mundo, que a vida sem Jesus é um jogo perdido e que Jesus é a resposta para o mundo de hoje. Que Jesus é o caminho e Jesus é a verdade e Jesus te ama e Jesus vai te curar e salvar. Essa é a nossa mensagem. Estamos sendo enviados àqueles que são convidados. E quem são esses convidados? Deus está convidando a todos. Deus está te convidando assim como me convidou. Deus está convidando a sua família. Ele está convidando os seus amigos. Ele está convidando todos porque ama o mundo inteiro. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo inteiro. Você está no mundo? Você faz parte do mundo? Então Deus te ama. Deus amou o mundo. Deus não amou uma parte do mundo. Algumas pessoas acham que Deus amou a América. Deus amou o mundo inteiro. Porque Deus amou o mundo. O mundo inteiro, que Ele deu o seu único filho, Jesus. Que quem quer que seja, você faz parte de quem quer que seja. Você faz parte de quem quer que seja. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Voltemos a Lucas 14, versículo 18. Lucas 14, versículo 18, é lindo. E diz: e todos eles de comum acordo começaram de fato a dar as suas desculpas. Desculpas. Então agora esse é o nosso trabalho. Temos que sair e testemunhar a todos. Mas quando sabemos, as pessoas vão dar desculpas. Por que eu não posso ir? Por que eu não posso vir? Por que eu não posso me juntar? Por que eu não posso estar na igreja? Nosso trabalho é superar essas desculpas. A Bíblia diz, o primeiro lhe disse, comprei um pedaço de terra, é preciso ir vê-lo definitivamente. Peço gentilmente que me desculpe. Que desculpa. Comprei um pedaço de terra. Como você vai olhar sua terra à noite? Você conhece Florence Nightingale, a famosa enfermeira, mãe de toda a enfermagem e das enfermeiras? Ela disse, atribuo o meu sucesso a uma coisa, que eu nunca dei nem aceitei desculpas. Nunca aceitei. Nunca dei desculpa e nunca aceitei desculpas. Ela disse, devo o meu sucesso a essa única coisa, que eu nunca dei e nunca aceitei desculpas. E Jesus também não aceita desculpas. Ele disse, o primeiro disse, comprei um terreno, vou ver esse terreno. E o próximo versículo? E então outro disse, comprei 5 juntas de bois. As pessoas começam a apresentar seus negócios e 1000 desculpas para não podermos ir à igreja em Kuala Lumpur. Não podemos ir à igreja na Malásia. Não podemos ir servir ao Senhor. Mas você pode? Nós podemos fazer exatamente o que queremos fazer, se realmente quisermos. Sim, se você realmente quiser. As pessoas não estão fazendo o que querem fazer, todo mundo está fazendo o que quer fazer. Toda pessoa má está fazendo as coisas ruins que quer fazer. Todo mundo fazendo o que quer fazer. Então esse cara está dando desculpas. Comprei uma junta de bois, vou testá-los. Eu oro. Com licença.
Mas Florence Nightingale disse: atribuo meu sucesso a uma coisa, nunca dei nem aceitei desculpas. Eu nunca aceitei isso. Então, no próximo versículo, outro disse: casei-me com uma esposa. Uau! Não posso ir. Imagine você acabou de casar e convidado festa. Não é boa ocasião levar sua esposa? Olhe, histórias mirabolantes, pessoas inventam desculpa não servirem, Senhor. Mas hoje, esta é a tarefa essencial do servo de Deus: ir e vencer todas as desculpas. Você está animado com o que estou pregando? Ou devo ir para Singapura e terminar a mensagem? Versículo 21, e diz: aquele servo, veja, somos servos, é algo grandioso servir ao Senhor. Posso ouvir você que é algo grandioso servir ao Senhor? É assim que se serve ao Senhor. Se você canta, se você toca, se você está nesta igreja, precisamos trabalhar. A obra de Deus não será feita apenas pelo pastor. O pastor está fazendo uma parte. Para que serve um pastor? O pastor é um pastor. Ele alimenta as ovelhas. Então, se o pastor te alimenta e o pastor prega, você deve ir e gerar ovelhas. O pastor não dá à luz as ovelhas. Ele as alimenta e as ovelhas vão e têm filhotes. Então aquele servo veio e relatou todas essas coisas importantes ao seu senhor. E então o dono da casa, irado e furioso, disse imediatamente ao seu servo: vá depressa para as ruas e as vielas da cidade e traga os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos e os necessitados, todos eles. Vá, vá. Ignore aquelas pessoas que estão dando desculpas e vá mais longe. Vá mais fundo, vá para o desconhecido, vá para os indesejados, vá para os aleijados. Normalmente não convidamos esse tipo de pessoa para nossas festas, mas Jesus disse: vá mais longe, saia dos seus círculos normais de vida. Esta igreja, estou lhe dizendo, se você ouvir o que estou dizendo, esta igreja pode ficar lotada de pessoas sentadas do lado de fora. Alguém pode me dizer um amém? Amém. Saia rápido. Sair quando? Devagar. Saia devagar. Saia com cuidado. Sair no ano que vem. Sair quando? Sair como? Rapidamente. Rapidamente. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Quanto tempo você vai viver? Quanto tempo você tem? Ninguém sabe quando será o último dia da sua vida. E então temos que trabalhar rapidamente. Temos que trabalhar mais rápido e com mais afinco. Saia rápido. Saia devagar. Sair na semana que vem. Sair no ano que vem. Saia rápido. E todos nós devemos sair. E então, o próximo versículo, o versículo 22. E o servo disse ao mestre: foi feito exatamente como você ordenou. Mas ainda há lugar, ainda há espaço. Há lugar na cruz para você. Há lugar na cruz para você. Embora milhões tenham vindo, ainda há espaço para mais um. Sim, há lugar na cruz para você. Há lugar na cruz. Há lugar em toda a igreja. Vejo tanto espaço aqui. Há espaço em todo lugar. Há espaço na igreja para os milhões e milhares de pessoas que estão em nossa cidade e que estão em nossa cidadezinha. Há espaço, há espaço. Este é o trabalho. Este é o trabalho de um servo. Ele disse: olhe para o meu servo, em quem me agrado, em quem tenho prazer. Eu amo o meu servo. Eu gosto do meu menino. Eu gosto da minha menina. Eu gosto do meu pastor. Ele é um servo tão bom. E ele sai e supera as desculpas. E ainda há espaço. Isso significa que ainda há mais trabalho a ser feito. Aleluia. E então Deus está dizendo para você: você quer ser meu servo? Sim, porque eu não apenas te salvei, eu te chamei. E então, quando há espaço, e há espaço em toda a igreja tem espaço.
Toda igreja tem espaço. Esse é o trabalho. E então o servo disse: mestre, está feito. E ainda, ou como diz a versão King James, ainda há espaço. Há espaço. Uma vez que há espaço na sua igreja, há mais trabalho a ser feito. Vá para o trabalho. Eu disse: vá para o trabalho. Nenhum trabalho feito. Nenhum trabalho feito. Vá para o trabalho. E então o versículo 23. E o mestre disse aos seus servos: vão mais longe. Vá ainda mais longe. Vá mais longe. Você foi às ruas pela primeira vez. Agora vá para as rodovias. Vá para as estradas e para as cercas vivas. Vá onde não há casas. Vá até os pobres. Vá até os ninguéms. Vá para onde as pessoas não querem que você vá. Aleluia. E obrigá-los a entrar. Compelir significa necessitar. Essa é uma palavra grega. Significa, de fato, anakazo. Significa necessitar. Significa conduzir as pessoas. Significa usar todos os meios necessários para conduzir as pessoas e levá-las a Deus. Para segurar suas mãos e levá-los até Jesus. Para ajudar as pessoas que estão perdidas e morrendo. Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de um servo. E você também pode ser um servo. Eu disse que você pode ser uma de suas adoráveis servas. Você pode ser uma das pessoas que ele admira. É uma grande coisa servir ao Senhor. Eu disse que é uma grande coisa servir ao Senhor. Quantos vão servir ao Senhor de todo o coração? Sim, quero que você se eleve em seu espírito e decida ser um dos grandes servos do Senhor. Anakazo. Anakazo. Esta é a palavra obrigar. Esta palavra aqui, obrigar. Bem aqui, obrigar. Significa anakazo. Vem da palavra grega, anakazo. Anakazo. Anakazo significa conduzir as pessoas. Significa necessitar. Significa usar todos os meios. Significa restringir as pessoas. Significa empurrá-los. Use todos os métodos que puder para levá-los ao Senhor, a Jesus Cristo. Aleluia. E versículo 24. Porque eu vos digo que daqueles homens que foram convidados para a grande ceia, verdadeiramente nenhum deles provará a minha ceia, e de modo algum. Aleluia. Muitas das pessoas que são verdadeiramente convidadas por Deus, muitas delas, de fato, infelizmente, não terão a chance porque desprezam o grandioso e maravilhoso convite que Deus fez. E hoje eu quero comissioná-lo e encorajá-lo de todo o coração na sagrada casa do Senhor. Vamos, portanto, nos levantar e trabalhar com dedicação para Jesus. Quero convidar você a ser um servo do Senhor. Quero convidar você a fazer um pouco mais do que está fazendo. Amém? Eu escrevi um livro intitulado Você Não Pode Fazer Só Um Pouquinho Mais? Você não pode fazer um pouco mais do que está fazendo? Eu acredito que você pode. Todos nós podemos fazer um pouco mais. Almas estão partindo para a eternidade. Almas partirão. Almas estão partindo enquanto vivemos hoje. Quantas realmente morrerão em Cristo? Quantas viverão novamente? Anos atrás eu vim aqui para pregar. No dia em que eu estava pregando, as pessoas estacionando carros na rua, havia um homem irritado. E ele disse: saiam do meu caminho. Saiam do meu caminho. Ele estava tão irritado. E enquanto ele expulsava as pessoas, era um domingo. Saia da minha garagem. Saia do meu caminho. Quando ele se virou e voltou para casa, ele caiu morto no chão. Sim. Naquela noite de domingo já havia cobertura lá fora. Era o funeral dele. Ninguém sabe em que dia Deus dirá: chega. Chega disso. Chega de tudo isso. Sua vida nesta terra acabou. Você perdeu a chance de ser meu filho. E você perdeu a chance de ser meu servo. Ouça-me, meu amigo. Seus dias, meus dias estão contados. Esta é a sua chance de fazer duas coisas. É a sua chance de ser salvo. E é a sua chance de ser servo dele.
E hoje Deus está te chamando. Olhe para a minha mão. Ele está te chamando para ser filho dele e está te chamando para ser servo dele. É para isso que esta igreja existe. Foi por isso que o pastor Prince construiu esta igreja, a outra e todas as igrejas. É porque ele criou uma casa para você vir conhecer Jesus. E uma casa onde você também pode ser servo dele. Amém. Vamos orar. Podemos ficar de pé por um momento, por favor? Hoje eu quero realmente te fazer um convite antes de me sentar e eu quero apenas orar com você agora. Amém. Cabeças baixas, olhos fechados. Se você está aqui hoje, talvez você não conheça Jesus, seu Salvador. Quero orar com você. Eu quero dizer, pastor, ore comigo. Eu quero entregar minha vida a Deus. Se você está aqui assim, levante sua mão assim e eu vou orar especialmente por você hoje. Deus te abençoe. Pastor, me ajude a conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ser um filho de Deus. Deus te abençoe. Eu vejo sua mão. Eu vejo sua mão. Agora, se você está aqui hoje e quer ser um servo do Senhor, você quer dizer, pastor, eu ouvi sua pregação e vejo que você está encorajando as pessoas a conhecerem Jesus. Mas eu também quero ser um servo e quero fazer algo para Deus. Eu quero trabalhar para Deus, tenho oportunidade e posso fazer algo para o Senhor. Se você está aqui hoje e também quer ser um servo do Senhor, levante sua mão e eu vou orar com você. Pastor, ore comigo. Eu quero me entregar para ser um servo do Senhor. Então levante sua mão assim. Agora, se você levantou sua mão, quero que venha aqui à frente porque quero orar com você antes de me sentar. Apenas venha de onde você estiver. Você levantou sua mão, eu vejo tantas mãos. Deus te abençoe. Apenas venha, eu quero orar com você. É uma bênção vir ao altar e eu vou orar com você bem aqui. Apenas venha, incentive-os, aplauda enquanto eles vêm. Venha até aqui na frente, eu quero orar com você. Pastor, eu ouvi você pregando. Você disse que poderíamos ser filhos de Deus, mas também poderíamos servir a Deus. Venha, deixe-me orar com você. Pastor, eu também sinto que Deus está me chamando. Eu quero ser um servo. Eu não quero apenas perder minha chance de ser cristão e minha chance de ser um servo. Eu também quero ser um servo do Senhor. Venha lá de trás, venha do lado, venha de onde você estiver. Eu não sou jovem, eu não sou velho, eu quero ser um servo do Senhor. Agora levantem as mãos, todos vocês na frente de todo lugar e se entreguem ao Senhor. Diga, Senhor, eu te agradeço por esta oportunidade. Eu te agradeço por me chamar. Eu te agradeço por me salvar. E eu te agradeço por me chamar e me dizer para ser teu servo, não apenas teu filho, mas para ser teu servo, fazer a tua vontade e realizar a tua obra. Obrigado, Jesus. Pai, obrigado por todas essas pessoas que estão aqui hoje. Oramos para que o teu poder toque cada uma delas. Use o Senhor. Use o Senhor. Use o Senhor. Faça algo maravilhoso. Faça algo grandioso. Toca, Senhor. Toque e use o Senhor. Usa a todos, Senhor. Se você pode usar alguém, você pode me usar, Senhor. Você pode me usar, Jesus. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Por favor, reze por eles, Senhor, com todo o seu coração e alma. Pai, obrigado por aqueles que estão se doando. Eu quero ser seu servo. Eu quero ser seu servo. Eis aqui meu servo, em quem minha alma se deleita. Abençoa este, Senhor. Use o Senhor. Use suas vidas. Use o tempo deles. Use seus dias. Tirem suas vidas. Use-os, Jesus. Obrigado, Senhor, porque ainda não acabou. Não acabou. Nós vamos atendê-lo. Nós vamos atendê-lo com alegria. Nós vamos atendê-lo. Obrigado por tocar em todos eles, Senhor. Obrigado por tocar a vida. Obrigado pelos homens. Obrigado, mulheres. Obrigado àqueles que o Senhor chamou. Obrigado por essas pessoas. Obrigado pelos seus filhos. Obrigado. Eu imponho as mãos sobre eles. E eu oro, ó Jesus, eu te agradeço. Obrigado por edificar a tua igreja. Obrigado por fazer a tua vontade. Obrigado por edificar a tua casa. Nós te damos louvor e nós te damos graças. Agora levantem a mão todos.
agradeço